paz do Senhor Jesus, tudo bem? Estamos aqui para mais um momento de reflexão bíblica no livro de Jó. E hoje nós vamos meditar no capítulo 35, versículos 1 até o versículo 7, que nos diz assim: Respondeu mais Eliú e disse: Tens por direito dizeres: maior é a minha justiça do que a de Deus. Porque disseste: de que te serviria, que proveito tiraria mais do que do meu pecado? Eu te darei a resposta, a ti e aos teus amigos contigo. Atenta para os céus e vê. Contempla as palavras, contempla as mais altas nuvens que estão mais altas do que tu. Se pecares, que efetuarás contra ele? Se as tuas transgressões se multiplicarem, que lhes farás? Se fores justo, que lhe darás? Ou que receberá da tua mão? Queridos, chegamos ao capítulo 35 do livro de Jó e nós continuamos acompanhando a linha de raciocínio e argumentação de Eliú. Agora, Eliú vai apresentar mais um pouco do seu pensamento acerca daquilo que Jó fala com Deus na sua oração. Ele vai dizer para Jó: Jó, a respeito disso que você disse, eu vou lhe dar uma resposta. Acerca disso que você disse, eu vou lhe dar uma resposta. E Jó então, Eliú então vai declarar para Jó: olha, eu vou responder para você e para os seus amigos contigo. Olha bem para os céus. Olha bem para as nuvens que estão mais altas do que tu. Olha para cima, Jó. Então ele vai dizer: se você pecar, o que você faz contra Deus quando você peca? A sua transgressão, se ela multiplicar, o que elas causam em Deus? Olha, esta é uma pergunta bem interessante. É um pensamento muito profundo. Eliú vai dizer assim: que dano você provoca em Deus quando você peca? Nós temos pelo menos duas respostas para essa pergunta. A primeira delas, nós podemos responder no âmbito moral. Ou seja, do ponto de vista moral, quando um homem peca, quando o homem comete uma transgressão, isso não provoca nenhuma mudança de natureza na moral de Deus, ou seja, Deus continua sendo Deus, Deus continua sendo santo, nenhum mal lhe provoca, ou seja, não faz dano algum em Deus quando o homem peca, quando o homem comete qualquer transgressão. Por quê? Deus não é Deus por causa da atitude do homem para com ele. Deus é Deus porque ele é Deus e pronto. Então, nada que nós fizermos vai fazer com que o caráter de Deus seja mudado. Ele vai dizer também: se fores, olha só, versículo 7, se fores justo, que lhe darás? Ou que receberá da tua mão? Ou seja, está declarando: a justiça nossa também não provoca ou não produz nenhum acréscimo em Deus, assim como o nosso pecado não diminui nada dele. Ele continua sendo Deus da mesma maneira.
O que é que Eliú está querendo dizer para Jó com isso? Ele está querendo dizer assim: Jó, quando nós pecamos, ou quando nós deixamos de pecar, fazemos justiça, isso só traz benefício para nós mesmos. É o que ele vai dizer no versículo seguinte. Ele vai dizer assim: olha, a tua impiedade faria mal a outro tal como tu? Ou seja, a sua impiedade faz mal mais a outra pessoa do que a tu? Ou seja, por mais danoso que seja o mal que um homem faça a outro homem, por exemplo, esquecendo a questão de Deus, por mais que um homem faça mal a outro, é muito maior o mal que ele faz a si próprio do que a outro. Por quê? Imagine só que um homem cometa um homicídio, ou seja, tire a vida de alguém. E vamos imaginar que essa pessoa seja uma pessoa que serve a Deus, por exemplo. Essa pessoa foi morta por aquela pessoa. O que aconteceu com ela? Ela foi para o encontro com o Senhor. Foi para o paraíso, para o descanso. E essa pessoa recebeu uma sentença de condenação. Ou seja, se essa pessoa ao longo da sua vida não se arrepender do seu pecado, essa pessoa, ela foi sentenciada pela sua ação a uma vida de separação com Deus. Então, a quem foi o dano maior? Aí você pode pensar: não, pastor, mas você usou uma hipótese em que a pessoa que foi vítima daquela que a assassinou, ela era uma pessoa que servia a Deus. Mas e aquela que não servia? Não teve oportunidade, então, de mudar de vida. Quem disse que não teve oportunidade? Qual texto bíblico você usa para afirmar isso? Porque a Bíblia que eu estou lendo, que está diante de mim nesse momento, ela diz que nenhum homem ele terá razão para se justificar diante de Deus, pois todos, segundo está escrito aqui, serão inexcusáveis diante do Senhor. Ou seja, ainda que essa pessoa foi vítima de um assassinato, ela, ao seu ponto de vista, daqueles que a cercam, ela foi antes da hora, mas a minha Bíblia afirma que ele teve a oportunidade. Então, logo, não foi a outra pessoa quem tirou a oportunidade dela, mas ela própria que, no momento oportuno, rejeitou a oportunidade de ter uma eternidade com Deus. Voltando aqui para o texto, nós vamos ver então que eu disse que há duas linhas de pensamento onde nós podemos entender a interpretação de Eliú daquilo que ele estava argumentando, que o nosso pecado ou a nossa justiça não traz nenhum dano para Deus e também não lhe acrescenta nada. Por quê? Porque Deus é Deus independente da ação humana. Mas nós vamos ver na Bíblia Sagrada que o nosso pecado e a nossa justiça, elas provocam reações em Deus de natureza sentimental. Porque a Bíblia vai nos declarar nas epístolas, por exemplo, dizendo assim, lá na epístola aos Tessalonicenses, vai dizer assim, que nós não devemos entristecer o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus, logo nós temos as nossas ações, elas podem causar tristeza no Espírito. Nós vamos ver que Jesus, quando ele caminhava sobre a terra, eram várias as situações em que a Bíblia vai nos mostrar Jesus chorando ou sentindo profunda compaixão por causa da atitude ou do comportamento do ser humano. Aí você vai me dizer assim, mas isso era Jesus, motivado pelo sentimento humano que estava sobre ele. Mas a Bíblia vai nos declarar, lá em Lamentações, no capítulo 3 e no versículo 22, que as misericórdias do Senhor, elas são a causa de nós não sermos consumidos. Ou seja, a misericórdia de Deus é um atributo que ele tem, que faz ele sentir a nossa dor,
e isso faz com que ele faça algo a nosso respeito. Então, é um sentimento. E nós vamos ler também no Salmo 116, o Senhor dizendo que ele tem prazer na morte dos santos, ou seja, para Deus, quando um santo parte desta vida, isso lhe causa prazer. E ao contrário, nós vamos ler lá em Ezequiel, o Senhor dizendo assim, que ele não tem prazer na morte do ímpio, porque quando o ímpio parte dessa vida, ele está partindo para uma eternidade sem ele. Então, nós vamos ver que a nossa atitude pode provocar prazer ou não em Deus. Nossa atitude pode ou não alegrar ou entristecer o Senhor. Então, Eliú, na sua declaração, pode nos ensinar que Deus, ele, de fato, na sua natureza moral, não pode ser atingido por aquilo que nós fazemos. Mas uma coisa nós podemos fazer. Nós podemos ter uma vida santa, piedosa, temente, e isso vai fazer com que o nome dele seja glorificado, ou seja, vamos apresentar Deus para as pessoas vão ver Deus através da nossa ação, porque nós declaramos que somos dele e vivemos como ele. Ou nós podemos trazer para as pessoas um pensamento de que Deus não existe porque nós vivemos uma vida ímpia e nós não preocupamos com aquilo que nós fazemos. Então são coisas que nós conseguimos alcançar por aquilo que nós fazemos com a vida que Deus nos deu. Isso, de fato, pode provocar uma mudança ao nosso redor, mas, de fato, Eliú tem razão quando ele diz que nosso pecado ou a nossa justiça não vai fazer bem a ninguém mais do que a nós mesmos. Que nós possamos ter consciência de que esta é uma realidade que nos cerca. Amém? Meus queridos, nós vemos que, de fato, Eliú traz muita sabedoria, mas o que nos deixa preocupados é a sua associação de que tudo aquilo que Jó estava vivendo era resultado de algo que ele tinha feito no passado. Nunca possamos esquecer disso, que o seu argumento é válido, é verdadeiro, mas não se aplica à vida de Jó. Amém? Muito obrigado pela sua companhia, continue nos acompanhando e eu te aguardo em nossa próxima reflexão. Um grande abraço.